paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Amém? Salmo 27. Vamos orar ao Pai. Como que está aí? Me fala como que está aí na tua cidade. Como está? Tá quente, tá frio? Porque hoje amanheceu uma pequena geada, né? Muito frio. Aí dando sinais que o outono está indo embora. Daqui uns dias. Ó, Salmo 27. Um salmo de Davi, né? Confiança e compromisso com Deus. Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então vamos orar, Pai? Que você fique com esse verso e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Então aqui Davi está dizendo, olha, por mais que o inimigo possa se levantar, né, contra mim, eles cairão, eles não vão permanecer. Aqueles que se levantou, caiu, né? E assim foi contra a vida do nosso Senhor Jesus. Se levantou uma religiosidade, se levantou aqueles que queriam estar no poder contra o nosso Senhor, mas ele permaneceu, porque ele diz assim no verso 3, ainda que um exército me cercasse, não temeria o meu coração. Ainda que a guerra se lançasse contra mim, eu nisto confiaria. Então Jesus, ele estava pleno, confiante no propósito que ele veio para cumprir. Ele não temeu, porque ele confiou no Pai. Assim como Davi, nas suas guerras, nas suas batalhas, ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Que nós possamos ter essa confiança, como Davi teve, como Jesus permaneceu. Por mais que Jesus foi no Getsemane e disse, Senhor, se possível, Pai, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Quantas das vezes estamos assim, né? Sabendo do porvir, sabendo, né, que tem algo que não vai ser bom, mas é necessário passar, é necessário crer, é necessário o ato de fé. Então aqui o salmista estava dizendo, né, que ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu nisto confiaria. Ele confiaria no quê? No que Deus vai fazer com que eles se tropecem, com que eles retrocedam, com que eles, né, sejam confundidos. Ó, uma coisa pedi ao Senhor e a procurarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e para inquirir o seu templo. Então, agora ele quer estar na presença de Deus. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nós agora somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, né? Não somente nós estarmos nele, ele está em nós. Então, que nós venhamos valorizar, né, que aquilo que Jesus fez por nós na cruz é valioso, é poderoso, e que nós possamos habitar todos os dias nessa presença do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos habitar todos os dias na presença do Espírito Santo de Deus, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Todo aquele que clama a Deus no dia da adversidade, no dia da tempestade, no dia mau, ele nos guarda. Quantas das vezes nós estamos passando por algo e quando nós abrimos nossos lábios e clamamos a Deus, ao Deus que pode resolver, ao Deus que pode trazer resposta, ele manda providência, ele manda cura, ele manda libertação. Quando nós vamos direto à fonte, mas é necessário esvaziar o nosso coração. É necessário esvaziar, é necessário nascer de novo, como ele falou para Nicodemos. É necessário você ter entendimento, não basta apenas você conhecer da letra, mas é você ter pleno conhecimento do poder que há no nome de Jesus. Você ter plena consciência do que Jesus fez por nós na cruz. Quando diz na ceia, né,
quando a gente vai ser, examina-se o homem a si mesmo, porque é necessário fazer aquilo em memória de Cristo. Não para o homem examinar como ele está em pecado, mas é para você ter certeza de que você está fazendo aquilo em memória de Cristo, em consciência do que Cristo fez na tua vida, do que ele fez na vida da humanidade. Porque falhos e pecadores todos somos, e se diante de Deus não tem ali, né, diferença de um pecadinho e um pecadão, tudo é pecado. Então, examinar-se se a tua fé está correta, de que o sangue do Cordeiro é capaz de te remir, te lavar, te purificar, te transformar. É a sua consciência em Cristo. É você examinar se a tua fé está na videira verdadeira. É examinar se você realmente tem pleno conhecimento do que é Jesus. E quando esse conhecimento está na minha e na tua vida, não tem como nós sermos os mesmos. Não tem como nós pegarmos qualquer coisa para substituir a glória de Deus. Não tem como nós aceitarmos qualquer coisa que não seja vinda do Espírito de Deus. Então, examina o homem a si mesmo, e ele está dizendo ali, porque eu sei que no dia da minha adversidade, então é a plena convicção, é a fé verdadeira, sabendo, eu posso passar a adversidade, mas meu Deus está comigo. Eu vou passar por ela, não vou permanecer nela. Ela não vai me derrubar. Meu inimigo não vai me derrubar, que é o inimigo da nossa alma. Então, é tendo plena confiança de que você serve um Deus grande, vivo, poderoso, que tudo pode, que tudo sonda, que tudo vê, aleluia. E no verso 6 diz assim, e logo exaltará a minha cabeça sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso eu oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim e salmodiarei ao Senhor. Assim como Davi, como os outros servos do Senhor, louvava, bendizia, engrandecia o nome do Senhor. Jesus também, ele venceu, né? E nós temos que ter essa nítida convicção de que o louvor agrada ao Senhor, o louvor chega ao coração do Pai. E ele estava dizendo, eu sei que o Senhor vai me exaltar diante dos meus inimigos. Eu sei que o Senhor vai entrar na minha guerra, né? E eu oferecerei sacrifícios de louvores, de júbilo diante do Senhor. Isto é, diante da adversidade. Enquanto o inimigo está ali se levantando, é nós levantarmos com louvor, dando glória, né? Dizendo, não, eu não creio nisso que você está dizendo, inimigo da minha alma. Eu não creio no que você está falando, mas eu creio num Deus poderoso e santo, que deu Jesus na cruz por mim. Eu creio naquele Deus que tudo pode, que tudo vê, que sonda, um Deus criador, um Deus que transforma, um Deus de abundância, que não poupou nem seu único filho, Jesus. Quanto mais ele nos poupará outras coisas em nossos benefícios, ele se levantará sim em prol da nossa causa. Aleluia! Então vai ter pleno conhecimento do poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. Ele cura, ele salva, ele liberta. Que hoje você possa receber, no nome do Senhor Jesus, a cura para a tua alma, a cura na tua alma, no teu coração. Que você venha receber cura no teu corpo físico. Que você venha receber cura nas suas finanças. Quantas das vezes a finança de um cristão está adoecida, porque ele está ali pensando, não, eu estou sofrendo, mas Deus sabe de tudo. Não, Deus, ele sabe de tudo mesmo, mas ele quer que você se levanta e repreenda esse mal, que você repreenda esse inimigo, esse devorador da tua vida, no nome de Jesus, porque ele te deu com Cristo todas as coisas, ele te deu autoridade, ele te deu a capacidade de se levantar. Quando você aceitou Jesus, desceu as águas, quando você aceitou Jesus diante dos homens, da sociedade, você estava dizendo para o inimigo da tua alma, eu estou numa guerra que já foi vencida lá na cruz. Então você tem que se levantar no nome de Jesus Cristo e repreender o devorador, o mal, o inimigo, a desavença. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra as potestades que agem no mundo espiritual. E quanto povo de Deus, cristão, estão sendo amordaçados, amarrados por uma mente pequena, por um conhecimento errôneo, por alguém
que dita, põe terror, enquanto Deus, ele nos deu tudo com Cristo Jesus, dizendo, você há poder no nome de Jesus. Não permita uma pequena falha, uma desavença na sua casa. Às vezes você ter alterado com um filho, ter corrigido um filho, pensar que a glória de Deus te abandonou, que Deus está tão entristecido que você não é digno mais de estar na presença. Não, ele continua aí dentro de você pedindo, filho, filha, peça perdão, se reconcilia, volta ao meu altar, né? E pega essa autoridade que há no nome de Jesus e repreende essa desavença, esse engano, esse mal. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus fazer brotar, né? Aí aquela sementinha que já está aí dentro, da paz, da alegria, né? Ele diz que nos deu espírito, não de covardia, mas sim espírito de ousadia, que essa ousadia de Deus venha fluir no meu e no teu coração, venha fluir dentro de nós. Então que você pega essa semente de fé, que é o Espírito de Deus, e deixa ela brotar, crescer. Talvez você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e o levante começou a chegar. Porque é assim, quando você se põe como servo de Deus, você entrou numa guerra. Mas eu te digo, é uma guerra ganha, não tenha medo. Não tenha medo, é uma guerra que já foi ganha no nome de Jesus. E talvez os medos, as palavras erradas que chegaram até o teu ouvido, o acusador começou a te mostrar o passado, apontar o dedo, mostrar as tuas fraquezas. Mas saiba que nós estamos em processos de lapidação. Nós não estamos lapidados, nós estamos num processo de ser lapidados. E é em glória, é dia após dia, nós clamando as misericórdias de Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Que você possa ter pleno entendimento do que Jesus fez por nós na cruz. Porque ele viu, esse povo não consegue, eles não conseguem, mas se eles aceitarem a graça, um favor imerecido sobre eles, se eles me reconhecerem como Senhor e Salvador, então eu posso pelejar, eu posso conquistar por eles. Já foi conquistado, não vai conquistar, ele já conquistou por nós todas as coisas. Aleluia! Ele já venceu o inimigo da nossa alma. Então alegre-se como aqui está nesse salmo, né? Então eu oferecerei sacrifícios de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei sim e salmodiarei ao Senhor. Isto é, no dia da tua adversidade. Você não vai ficar cabisbaixo, entristecido, mas você vai colocar louvores, você vai engrandecer o nome do teu Deus, sim. Você vai glorificar o seu Senhor. Aleluia. Porque isso é o que deixa o inimigo furioso. Porque quando você louva no meio da sua incapacidade, no meio da sua tormenta, você está dando uma ordem para o inimigo, bata em retirada. Porque o meu Deus já te venceu. Porque o meu Deus, ele tem a solução para todas as coisas. Porque eu sou serva do Deus Altíssimo. E você não vai roubar a minha adoração. E quantas das vezes o inimigo está nos saqueando porque ele quer roubar a adoração de Deus que sai dos nossos lábios. Não, ele não vai roubar. Ó, ouve, Senhor, a minha voz quando a ti clamo. Sim, o nosso Deus escuta. Tem também misericórdia de mim e responde-me. Então, ele nos escuta. Pode ser que por algum momento você passar por alguma prova, alguma aflição, algo que você precisa ainda concluir na tua vida. Você vai passar, mas você não vai permanecer. Você vai crescer nesse deserto, você vai crescer numa dificuldade, mas você não vai permanecer nela. Amém? Ó, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, o salmista dizendo que quando Deus ordenou, busque a mim. E o salmista fez o quê? Ele buscou a face do Senhor. É isso que nós temos que fazer, buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor. Em todo tempo é tempo de buscar ao Senhor. É na tua adversidade, é no dia bom, é no dia alegre. É quando você vai fazer um passeio, é quando você olha a natureza, é quando você olha ali um bebezinho nascendo. Em tudo você vê
que a glória é de Deus, é buscar a face do Senhor, é quando você precisa de uma resposta, é quando você precisa agradecer, você buscar a presença de Deus, né? Pode perceber que quando a pessoa precisa de algo, ela quer, Senhor, eu quero um sinal, Senhor, eu quero algo, mas quando ela ganhou uma bênção, ela não busca essa conexão com mais força. E nós temos que buscar com mais força. Senhor, eu me alegro no dia de hoje. Eu estou feliz pelas providências, Senhor. Eu estou feliz que o Senhor tem me guardado, tem me livrado, derramado cura, Senhor. E eu quero sentir a Tua presença por isso, Pai. Eu quero sentir a Tua glória por isso, Senhor. Eu quero estar na conexão completa, como a minha alma está no dia de hoje. Porque é assim que Deus quer, que no dia da adversidade nós venhamos buscar a face dEle. E Ele vai nos ouvir. Mas também no dia da sua bênção, da sua colheita, que você não esqueça do teu Deus, mas que você inclua o teu Deus no meio da tua bênção, do teu, né, arraial de alegria aí. Ó, não escondas o teu rosto de mim, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então, é assim que nós temos que orar a Deus no dia da adversidade, crendo e confiando. Aqui, como nosso Senhor Jesus foi até o Pai e falou, se possível, afasta de mim esse cálice, não me desampare, né? Era um pedido de socorro, porque nós humanos, Jesus, ele veio com tudo, ser humano nessa terra, ele veio, se tornou humano em carne, para nos mostrar que ele entende a nossa humanidade falha e pecadora, porque também Jesus, sendo 100% Deus, também 100% homem, sofreu e padeceu como nós, humanos, padecemos diante das nossas adversidades. Ele sentiu o que nós sentimos quando o adversário da nossa alma parece que está sendo favorecido. Mas contudo ele nos mostrou que quando parece que é o fim, ele entra na nossa causa, na nossa peleja, e ele mostra para o inimigo, é apenas o começo. E que você entenda que o que Jesus fez por nós na cruz foi apenas o começo de uma vida de conquistas e vitória, que ele conquistou por nós, por mim e por você. Basta nós crermos, é um favor imerecido. Se você crê que você está no tempo da graça, receba esse favor merecido de Deus. Nasça em Cristo Jesus, renove a tua mente em Cristo Jesus, em tudo que Ele fez por você naquela cruz. E avante. Aleluia, não fique magoado, não fique entristecido, mas repreenda esse mal da tua vida, glorifique a Deus. Ponha louvores ao teu Deus Altíssimo. Embora meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. O Senhor me amparará, né? Algumas Bíblias está assim, né? Recolherá. É assim, pode um pai ou uma mãe até abandonar. Naquele momento na cruz, ninguém foi com Cristo. Ninguém pôde ir, era um momento só dele com o Pai. Era um momento só dele naquela tormenta. Né? Muitos fugiram, os discípulos fugiram, correram. Muitos, né, abandonaram naquele momento por medo. Assim como Davi, quando corria dos seus adversários, quando ele estava fugindo dos seus adversários, ele se sentia muitas das vezes assim sozinho. Pode um pai e uma mãe abandonar seu filho, né? Mas contudo, o nosso Deus, ele é quem nos ampara. Ele é quem nos guarda, quem nos pega no colo, quem nos nina. Aleluia. É Ele quem nos protege. Aleluia. Ó, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelos caminhos de retidão, por causa dos meus inimigos. Então, agora o salmista está dizendo, olha, Senhor, me guia, ensina-me, ensina-me. É o que nós precisamos. Senhor, ensina-me, Senhor, porque eu preciso aprender de Ti, Pai. Ensina-me, Senhor, como o Senhor quer que eu seja, Pai. Aleluia. O Teu caminho e guia-me. Então nós temos que pedir para o Senhor ensinar qual é o caminho de Deus, qual é o caminho da vitória. O caminho é Jesus. Guia-me por caminhos de retidão, por causa dos meus inimigos. Isto é, Senhor, o Teu Espírito me ajuda. Porque se eu for por mim mesma e não pedir a Tua ajuda, os meus inimigos estão à espreita. Eles estão esperando a minha queda. Eles estão esperando que eu caia. Mas, Senhor, se o Senhor estiver na minha peleja, me guardando, eu sei que tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo.
Ao verso 12: não me entregues à vontade dos meus inimigos, pois se levantaram testemunhas falsas contra mim e os que respiram crueldade. Então, assim como aquele povo, aqueles líderes religiosos de Israel, naquele tempo, eles ali fizeram todo esse processo, eles foram maus, eles levantaram falso testemunho contra o Cristo. Assim tem sido na vida, como fizeram na vida de Davi. Eles se levantaram com força contra a vida de Davi, contra a vida do nosso Senhor Jesus, para aniquilar, para destruir, para derribar, mas contudo, eles não podem, porque o poder de Deus, o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Eles respiravam a crueldade, eles eram homens maus. Talvez você possa estar vivendo momentos assim, olhando e não vendo saída, porque diante de você ou ao teu derredor está aí o inimigo da tua alma, pessoas que respiram crueldade, pessoas que decidiu servir o maligno, mas olha, pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Assim como Davi, o salmista também, estava dizendo, eu pereceria se eu não cresce que eu iria ver a bondade de Deus na terra do vivente. Isto é, nós não temos que olhar apenas para as bênçãos já conquistadas por Jesus para nós, né? A salvação eterna. As bênçãos que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e não desceu ao nosso coração. Mas nós temos que ter essa alegria, essa certeza de que nós vamos ver a bondade de Deus ainda na terra dos viventes. Assim como Jesus veio e pagou um preço por nós. Ele pagou um preço para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é em abundância de fracasso, em abundância de derrota, não. Ele veio para nos dar uma abundância de alegria, de prosperidade, de bênção, de certeza, de confiança. Aleluia. Não é você ministrar e falar assim, a ministração da prosperidade, né? É a teologia da prosperidade. Não, é algo de ter entendimento. Se Deus não quisesse que nós víssemos a bondade dele na terra dos viventes, ele não teria mandado Jesus, mas ele quer, nós perecemos se nós não vermos. Deus todos os dias nos dá sinal nessa terra dos viventes. E quanto mais nós glorificamos e engrandecemos o nome dele, ele faz na minha e na tua vida. O que acontece muitas das vezes é que nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus. O povo de Deus é sim um povo abençoado. Nós somos abençoados, somos perfeitos. E quantas das vezes da boca dos cristãos sai? Hoje em dia o povo de Deus é um povo qualquer, é um povo que não vale nada. Está saindo, profetizando, a boca fala do coração, que o coração está cheio. Mas não, o povo de Deus é um povo abençoado, é próspero, é abundante. Fala assim conforme você pensa, assim você é. Assim conforme você pensa, assim você é. O que você pensa é a tua fé. Então que a tua fé venha estar naquilo que é correto e é certo, é aquilo que Jesus conquistou por nós naquela cruz. É a renovação que o Espírito Santo de Deus traz no meu e no teu espírito. É aquilo que Deus, ele fez sabendo que o homem não podia fazer por si próprio. É sabendo que, Senhor, hoje eu falhei, mas eu me envergonho, meu Pai. E eu creio que com a ajuda do teu Espírito, com o teu favor imerecido, eu vou melhorar, eu vou ser melhor, Pai. Eu vou ser uma bênção por onde eu passar. Eu vou ser uma mão estendida para aquele que necessita. Eu vou ser aquele que leva a tua palavra, a tua semente, o teu evangelho, Senhor. Pai, não me deixe desamparado, Senhor. Que nós venhamos ter todos os dias uma palavra de renovo, de bênção e não de maldição. Uma palavra que edifica, que transforma, que cura. Às vezes exorta, mas é para o bem. É para que, olha, cuidado para não tropeçar. Mas saiba de uma coisa. Você tem já o Espírito de Deus que te auxilia, que habita dentro de você. O que acontece é que muitas das vezes você coloca a dificuldade, o problema, a doença, a discórdia dentro do teu coração e vai soterrando a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está lá, ele reluz, mas ele está como uma lamparina, como você pegar um abajur e começar a jogar casacos em cima.
está aceso, mas está sufocado, a luz não aparece, né? Ela tá ali, toda acesa, mas tem coisas que está sendo prioridade, né, em cima daquele abajur. Então, não faça isso. Hoje tira tudo aquilo que é amargura, que é tristeza, e deixa o amor, a paz, a alegria, a benignidade do Espírito Santo de Deus fluir dentro de você, fluir dentro de você. Se for necessário você chorar diante de Deus, pedindo perdão pelos pensamentos errados, a forma errada de pensar, e que você venha entender, não, eu posso, eu consigo, Deus está comigo nessa jornada. Como o salmista disse, pode o inimigo da minha alma se levantar, pode o exército se levantar contra mim, mas eu sei, Senhor, que contudo o Senhor está comigo. Eu sei que contudo o Senhor está comigo. Aleluia! Porque tudo já foi conquistado, já foi ganho, nós já estamos em uma guerra ganha. Aleluia! Ó, pereceria sem dúvida se eu não cresce. Então, a causa de nós não perecermos é porque nós cremos que não somente na eternidade, mas também veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós veremos. Ele não nos fez para ser perdedores. Nós veremos a vitória de Deus, porque a vitória de Deus na minha e na tua vida é um testemunho para aquele que ainda não foi alcançado, é um testemunho para aqueles que precisam ser alcançados por Deus, para sair das trevas para a luz. Então, as nossas conquistas, Deus sim está super preocupado com elas. Ele está sim preocupado com aquilo que parece que é mínimo diante dos olhos de muito. Talvez você precisa de um calçado e para o outro pode parecer nada, porque ele tem muito, mas para Deus, essa tua necessidade é muito importante, você é valioso para Ele. Essa tua necessidade, ela vai ser um testemunho para aquele que também precisa de algo parecido com o que você precisa. Venha ter esperança de que esse Deus é o Deus que resgata, supre, cuida, zela e nos lapida para viver algo grandioso. Eu digo que alguém que aceita Jesus no leito de hospital, ele é salvo, mas ele deixou de viver as bênçãos de Deus, as provisões de Deus, o cuidado de Deus na terra dos viventes, né? Porque nós somos cuidados a todo momento. O que acontece é que muitas das vezes a pessoa está com a mente cauterizada de pensamentos que, não, Deus não está se importando com você nessa terra. Você tem a salvação. Não, se conforme com essa doença. Não, levanta no nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus. Você pode até, né, passar dessa para melhor com essa doença. Mas você vai estar com alegria no espírito. Você não vai deixar a tua alma se abater. Você vai glorificar a Deus. Porque realmente nós não fomos feitos esse corpinho eterno, né? Nós vamos receber um corpo glorificado quando Jesus voltar. Até Lázaro, que Jesus ressuscitou, um dia ele morreu, né? O corpo físico foi-se, mas o que a alma foi, mas é viva, contente, alegre, crendo e confiando e declarando as bênçãos de Deus, porque o nosso Deus é forte, é poderoso, é santo, é grandioso, ele é poderoso, amém? Espera no Senhor, esforça-te. Então nós esperamos no Senhor e esforçamos, né? E ele respirará o teu coração. Então, se nós temos que esperar no Senhor e esforçarmos, isso é, esforçarmos para crer, para confiar, para declarar, para ter fé certa, e ele respirará o nosso coração, isto é, ele vai nos dar um alívio para o nosso coração, ele vai dar paz no nosso coração, ele vai dar ânimo, aleluia. Então, nós temos que ter ânimo, nós temos que ter alegria, né? Que não apenas declarar, mas é viver essa fé, viver. Esse dia é poderoso. Esse dia de hoje é o dia que Deus me escolheu para viver o melhor dessa terra. Esse é o dia que o sobrenatural de Deus está chegando na minha vida e na minha casa. Hoje é o dia que eu vou viver o de repente de Deus. Você tem que ter isso na tua mente. Talvez você olhe e não vê nada novo. Talvez você olhe para a tua situação e fala, Senhor, eu não queria viver aqui. O que meus olhos veem não é bom. Realmente, Deus está te esperando. Você levantar
no nome de Jesus, e começar a declarar: Senhor, eu já vejo tudo isso mudado. Senhor, eu já vejo eu em outro patamar. Pai, eu já vejo eu na minha casa própria, Senhor. Senhor, eu já vejo eu dirigindo, eu já vejo eu, Senhor, me levantando. Talvez você está acamado, talvez você precise de uma cura. Você vai começar a ver você liberto, curado, salvo, abençoado no nome de Jesus. Aleluia. Sim, fala assim, continuando o verso 14. Espera, pois, no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, isso esmaga a cabeça do inimigo. Isso esmaga a nossa fé. Ela é o meio de nós aniquilarmos a astuta cilada do inimigo. É esperar em Deus, mas não de cabisbaixo, não triste, não murmurando, não reclamando, mas é louvando, é bendizendo, é engrandecendo o nome do Senhor, é vivendo o que ainda não é, nos teus olhos físicos, como se já fosse, porque no espiritual já foi conquistado para mim e para você. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Ânimo, força, eu não sei. Pode se levantar uma batalha. Eu não sei qual é a prova né, que você vai ter. Mas contudo, você vai levantar e dizer: ah, meu Deus já venceu por mim. Ele levou sobre ele. É sobre isso. É sobre isso, inimigo da minha alma. Você não tem poder sobre meus filhos. Você não tem poder sobre o meu casamento. Você não tem poder sobre a minha casa, sobre minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre a minha mente. Porque eu estou guardado pelo Santo de Israel. Aquele que nunca dorme. Aquele que está a todo momento atento, passando os olhos por toda a terra. Em nome de Jesus. Amém? Não deixe o acusador tirar a adoração de Deus. Porque isso te traz a esperança. Então não perca, ó, pereceria, não pereça, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então tenha esperança, que não somente naquele grande dia, no juízo final, você vai ver a bondade de Deus, não, você vai viver a bondade de Deus na terra dos viventes. Aí você vai falar: nossa, tem gente que é sortudo, ele está na bênção, está prosperando, porque ele está com a fé certa, crendo e confiando. Não, eu não posso, mas meu Deus pode. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantas coisas que a minha capacidade humana não podia, mas o meu Deus, ele tem trazido, ele tem feito, ele tem derramado. A nossa capacidade humana não consegue, mas o nosso Deus é grande, é poderoso, é forte, é o leão da tribo de Judá. Então, que a tua fé venha estar em Jesus, aquele que deu a vida por nós. O nosso Deus não poupou nem seu único filho, né? Para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Então, com tudo mais, ele nos dará as bênçãos, não somente no espiritual, mas também terrena. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor. Derrama da tua bênção, da tua cura, da renovação mental, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Repreende toda inveja, todo engano, toda mentira, Senhor. Pai, eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eles podem, eles conseguem, eles vão viver aquilo que eles nunca viveram, Pai. Porque o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode e que tudo faz por nós, em nome de Jesus. Que nada venha roubar a adoração do Senhor. Senhor, que esse meu irmão e minha irmã venha te louvar, te bendizer, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é um Deus forte, Pai, é um Deus grande, assim como o teu povo em Israel ia à batalha cantando, louvando e bendizendo o teu nome. Nós vamos nos levantar, Senhor, com a fé certa, e nós vamos, Senhor, bendizer, glorificar o teu nome santo, o teu poder, que é grandioso, para vencermos as batalhas. Nós, muitas das vezes, Senhor, não conseguimos. Nós, muitas das vezes, olhando para a nossa capacidade, nós achamos que nós não vamos suportar. Mas o Senhor é um Deus forte, é um Deus grande, é um Deus poderoso. E quando nós olhamos para trás, tudo que nós já vencemos, tudo que nós já passamos, era a tua mão, Senhor. Que por nós mesmos nós não conseguiríamos, Senhor. Nós, por nós mesmos, não estaríamos de pé, Pai.
Então, no nome de Jesus, cala a boca dos leões, repreende a fúria do inimigo, repreende o mal, a depressão, a insônia, a palavra contrária contra essa vida do meu irmão, da minha irmã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.